a nossa segunda parte, como a gente sempre trata no comecinho da aula, assim, né? No primeira parte eu fico na hora do almoço e agora, depois que acaba o segundo módulo, mais ou menos 4h30 que a gente sempre encerra, eu fico com vocês daí 1 hora, 1 hora e meia, vai dependendo da demanda, das dúvidas que vocês estão tendo, eu fico à disposição para poder tirar a dúvida de vocês. Lembra aquela hora de manhã, estava fora do ar o HB, que eles estavam atualizando alguma coisa, agora já tá normal. Já verifiquei aqui, tá tudo certinho, já testei. Boleta de venda descoberta e de alavancagem também tá normal. Tá tranquilo. Então tá. Vamos falar primeiro. Abertura de conta acho que não precisa, né? O pessoal que tá aqui, na verdade já é cliente da corretora, porque o segundo módulo é liberado para quem é cliente da corretora ou comprou o curso. Então a gente não vai precisar passar muito tempo falando de abertura de conta, né? Mas quem ainda não é cliente, é só clicar aqui em corretora, daí clicar depois em abra sua conta. E aí é só preencher o cadastro. Também dá uma clicada nesse PDF aqui, ó, dúvidas para abrir sua conta. Também vai abrir um PDF com os documentos necessários, bastante informação para quem está abrindo a conta. Custos operacionais, que é bem tranquilo, a gente pode também tratar disso. Algumas outras informações de alavancagem, vantagens da corretora, os bancos. Mas vamos lá, eu já vi aqui algumas perguntas do pessoal pedindo sobre a venda descoberta. A famigerada venda descoberta, né? O que é essa venda descoberta, como é que a gente faz, etc, né? Então vamos desde do início. Você chegou agora, vamos dizer que não sabe nada e você quer ganhar com a queda, né? Você está vendo a bolsa caindo, aí você fala, nossa, eu vou perder dinheiro, tem algum jeito de eu ganhar com a bolsa caindo? Tem. É a venda descoberta. Quando você vende uma coisa que você já tem, vamos dizer, você está comprado em 1000 Petrobras. Está comprado, ó. Sempre quando a gente fala comprado, a gente coloca um maisinho para identificar. Então, ou 1K aqui, ó, 1000 é 1K. Quando a gente fala vendido ou vendeu, a gente coloca um menuzinho. Então, se você está comprado em 1000 Petrobras, sua posição é comprada em 1000 Petrobras. Se você entrar no mercado e vender essas 1000 Petrobras, tá? Essa 1000 Petro 4, qual que vai ser seu saldo? Zero. Você está zerado, você está líquido. A gente usa esses termos, zerado, líquido, sem posição. São tudo a mesma coisa. Você não está nem comprado, nem vendido, nada, tá? Agora vamos dizer que vocês queira ganhar com a queda. O que você faz? Primeiro você vende. Então você vai lá e vende 1000 Petrobras. A sua posição no mercado vai ser vendida. Vendida, alugada também, que a gente fala. Ganhando com o mercado em queda. São termos que a gente utiliza. E depois, se você comprar essas 1000 Petrobras, você vai estar zerado. Da mesma forma. Tá? Então, é o processo inverso de uma compra. Tá? A venda descoberta, você está primeiro vendendo. E depois você está comprando. Tem pessoas que falam, eu estou comprado em 1000 Petrobras. O que eu preciso fazer para ganhar com a queda de Petrobras? Você vai ter que vender primeiro 1000 e depois vender mais 1000. Tá? Para você estar com o saldo vendido em 1000. Ou então você vende na mesma boleta de venda 2000. O que vai acontecer? Você vai zerar a parte comprada e já vai entrar vendido na mesma boleta. Isso aí é possível, eu faço. Você vira mão, isso é um termo chamado vira mão no mercado. Sua posição está comprada em 1000, você coloca 2000 para vender. O que vai acontecer? Você vai ficar num saldo de vendido em 1000. Mesma forma, se você tiver vendido em 1000 e comprar 2000. Vamos supor, você está vendido, aí você vê uma resistência. Vamos pegar aqui um exemplo, VBAS 3. Vamos supor que a gente encontre uma resistência, né? Vamos pegar os 5 minutos aqui para achar uma... próprio diário a gente pode ver aquela entrada que a gente falou, né? Nesse candle aqui.
quem acompanhou os encontros dessa semana, a gente deu entrada aqui na venda, né, a 21,24. Qual o valor que eu tô vendo? Tá aqui, ó. Tô com o mouse lá no canto superior direito. Quando eu pôr o arrastar, vai aparecer. Então a venda ganhando com o mercado em queda, sem ter comprado, sem estar comprado antes no Banco do Brasil. Vamos supor aqui 21,24. E a compra acima do candle em 22,21. Se eu estou vendido em 1.000 BBAS, se eu comprar 2.000 depois que pegar meu start, né, que é meu stop, na verdade, eu vou estar comprando 1.000. Tá certo? Então tá. Aí, como que faz para fazer uma venda descoberta? Vocês não devem usar esse botão vender, que esse comprar e vender, ele serve para você fazer uma venda normal, quando você está comprado no ativo anteriormente. Tá? Esse verdinho, esse Czinho também é aquele lá. No book de ofertas também vai ter esse botão de comprar ou vender. Só que todos são para compra e venda normal, tá? Não é para venda descoberta. E se eu quiser vender descoberto, o que eu devo fazer? Menu, ordem day trade, vai abrir esse boleto de venda. Eu vou colocar em vender. Aqui eu vou simular uma venda descoberta dessas próprias Petrobras que eu estava falando, né? Vamos ver, ó. Então eu vou colocar Petrobras, quantidade, preço. Quanto está agora? 18,63. Se eu colocar um preço de R$15, o que vai acontecer? Vamos supor que eu coloque abaixo de 18,23, de 18,63. Tá? Ó, o book de ofertas. A Votorantim comprando, Bradesco vendendo. Se eu colocar qualquer preço abaixo do mercado, a quanto que eu vou vender? Eu não vou vender, por exemplo, se eu colocar R$1, eu não vou vender a R$1, eu vou vender ao melhor preço de compra, que no caso é 18,63. Tá, ok? Se eu vender qualquer preço abaixo do preço melhor de compra. E se eu colocar acima, por exemplo, 18,90, que qualquer preço acima, eu vou vender quando bater o comprador a esse preço que eu estipulei. Daí eu coloco o preço, assinatura eletrônica, dou um enviar. Meu limite foi excedido porque não teve o limite total, mas eu vou colocar só 100 aqui, que aí vai dar. É porque eu estou posicionado em outras ações, meu limite já extrapolou, mas 100 vai dar. Eu vou colocar aqui de novo 18,90. Dou enviar, ordem enviada com sucesso. Aonde que vai estar as ordens que eu enviar? Menu, acompanhe suas ordens. Opa, desculpa aí, pessoal. Brotou aqui o antivírus. Então, as ordens, menu, acompanhe suas ordens, já tá lá. Só que tá agendada, né? Porque o mercado tá fechado agora. Se segunda-feira pegar esse preço de 18,90, eu vou estar vendendo descoberto. Ok? Então essa é uma ordem de venda descoberta. Se eu quiser alterar o preço, é só clicar ali, ó, vou alterar para baixo. Ele já cancela e já envia uma nova. E aí se eu quiser cancelar, eu venho aqui, cancelar. Pronto, cancelei. Aí vocês precisam saber do seguinte: você está vendido na Petrobras e quer passar vendido, né? Fazer uma venda alugada. Por quê? A venda descoberta é quando você faz no day trade. São termos que a gente utiliza. Venda descoberta sempre falando no day trade, e a venda alugada é que aí você faz uma posição de venda. Você vai passar vendido uma semana, um mês, 2 meses, quanto tempo você quiser. Só que para você fazer essa venda alugada, você precisa tomar alguns procedimentos. Tá? Primeiro é fazer a venda descoberta no HB, como eu fiz agora. Aí vendeu o ativo, você tem até 16h30 para decidir se quer passar posicionado, tá? Esse é o horário, no horário normal agora. Se for horário de verão, que a bolsa fecha às 6h10, aí é uma hora a mais, 17h30, tá? Horário normal e 17h30 horário de verão. Então vamos considerar que é horário normal como é agora. Aí você tem até 16h30 para entrar em contato com a gente, ó, aqui é meu e-mail. Mas se for eu entrar esse horário, se for 16h20, 16h25, evita mandar e-mail, procura ligar direto, né? Porque vai que eu não tô na frente, tenho os ajudantes meus também, mas vai que por algum problema não conseguiu chegar no seu e-mail. Então se for muito perto do horário, é melhor ligar
para a gente já poder verificar, para fazer o aluguel. E o que é um aluguel de ação? Vou pegar aqui, vou me apoiar num texto que eu elaborei sobre isso. Então, o aluguel de ações, o que é? É o BTC, o Banco de Título de Custódia. Lá no BTC, que é esse Banco de Título de Custódia, tem os doadores e os tomadores. Quem são os doadores? Os doadores, os participantes são os doadores, que são os detentores das ações e as disponibilizam para aluguel, emprestam para um tomador. Geralmente investidores de longo prazo que não pensam em vender as ações do momento e querem ganhar uma taxa extra. Esses textos aqui eu tentei ser bem simples, bem sem linguagem muito robusta, para o pessoal entender. E os tomadores, que são as pessoas que alugam a ação pagando a taxa de aluguel ao doador e querem ganhar com a queda do mercado, vendendo o ativo e recomprando os mais baratos posteriormente. Então são os doadores e os tomadores. Doadores, você tem lá 1000 ações da Petrobras e não vai vender ela no próximo mês, no próximo 2 meses. Qualquer ação que você tiver, você pode disponibilizar no BTC, certo? Você vai ganhar uma taxa extra sem nenhum risco. Essa taxa você fechou, é essa taxa que você vai ganhar. Ela não é muito grande, tá? Ela não é muito alta, mas você recebe um plus aí. É bom para quem vai investir e não vai vender. Então os doadores vão receber. Eles vão receber de quem? Dos tomadores. Dos tomadores são as pessoas que no caso vão vender descoberto e no final do pregão vão fazer o empréstimo dessa ação. O tomador paga para o doador e beleza, tá certo, tá fechado o contrato. Quanto que eu vou pagar? Depende da ação. Em média é de 1% a 10%. E isso ao ano. Olha aqui as taxas, taxa média ao ano. Eu estou no site da Bovespa aqui, vendo os últimos negócios realizados no BTC. Resumo dos contratos de empréstimo registrados, período 23 a 25. Essa taxa, ela é muito parecida com a taxa que você vai fechar no momento. Pode ser que varie um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas dificilmente vai variar, tá? É praticamente essa taxa. E aqui você consegue ver mais ou menos a liquidez dessa ação pelo número de contratos. Por exemplo, se você for negociar essa aqui, Abril Educação, teve um negócio em 3 dias. Agora a LL3 já teve 170, Lojas Marisa 107, Banco do Brasil 406, Bradesco 555, a Petrobras, se a gente pegar aqui, Ctrl F, Petro 4, teve 416. Ações de primeira linha, a liquidez é muito grande, então você pode vender descoberto e esperar até umas 4,10 para fazer o aluguel, que dificilmente você não vai encontrar doador. Mas se você estiver negociando, por exemplo, aqui OHLB3, teve 9 negócios. Nesses casos você tem que ligar antes, porque o risco de você vender descoberto e não ter para alugar é maior. Tá entendido? Net C4 teve 5 negócios. Então, e olha a taxa, 10%. 10% de taxa. Quanto maior líquido, menor a taxa. Quanto menos líquido, quanto maior liquidez, menor a taxa. Quanto menos liquidez, maior a taxa. Então, se você estiver vendendo uma ação e quiser alugar e ela não tiver liquidez, entre em contato antes para poder ter garantia que a gente vai conseguir fazer o aluguel. Tá certo? Essa taxa, quem paga é o tomador, no caso vai ser a pessoa que vai fazer uma venda alugada, e quem recebe é o doador, que é a pessoa que está comprada nas ações e disponibiliza essas ações para o longo prazo. Então, e tem outra informação, é a margem. O que é a margem? A margem é o recurso utilizado para assegurar o cumprimento das obrigações assumidas. Então, para fazer um aluguel, você tem que ter 100% do valor da venda. O que é o valor da venda? Se você vendeu 1000 Petrobras, você tem que ter 18.630 e mais um intervalo de margem, que é em média 20%. Depende da ação também. Espera aí, volta. Se você então quer alugar 1000 Petrobras, você vai ter que ter o valor da venda, que é de 1000, se for 1000, né, 18.000, mais 20%. Pega aí mais ou menos 3.600. Então Petrobras, a margem está em
14%, ó, um pouquinho menos. Só que além desses 14, tem mais uns 2, 3% que a corretora pede também. Então, sabendo que se você for vender 1.000 ações a R$10, que dá um volume de 1K de ações a R$10, que dá um total de 10.000, você vai ter que ter 10.000 mais a margem de mais ou menos 20%, vamos colocar em 20, você vai ter que ter 12K, tá ok? Para fazer o aluguel. Para fazer o aluguel, aí fez o aluguel, comprou daqui 2 semanas. Daí, depois de ter comprado a ação, peça para devolver as ações ao doador em D mais 3 após a recompra. Aí vai ser a liquidação do BTC. Então, são essas informações que vocês precisam saber. Mais a burocracia, outras informações mais específicas, a gente faz todo o processo depois lá no BTC. Mas o que vocês precisam saber mais é isso daí. Ver se ficou mais alguma dúvida de aluguel para a gente ir para outro assunto. Bruno Silva, deixei de vender a Vale ontem, pois travei. Não soube usar a venda modo day trade. Pode mostrar como fazer com stop. Como eu falei, daí para fazer a venda é só entrar aqui. O stop, o que vocês devem fazer? Tá vendido no day trade? Vem aqui em comprar. Vamos dizer que eu tivesse vendido aquela hora aqui, sem Petrobras. Aí eu quero pôr meu stop a R$19,10. Eu vou colocar lá R$100. Aí eu venho aqui em start, ó. R$19,10. Preço de compra, pelo menos prestem atenção nisso daqui. Sempre quando vocês colocarem um start ou um stop loss, o disparo e o preço de compra, ou se for stop loss de venda, pelo menos 5 centavos. Todo dia, não todo dia, mas pelo menos umas 3, 4 ligações por semana eu recebo ligação de cliente que tem um stop que ele colocou ou o start que ele colocou e não pegou. É muito frequente isso, porque ele não se atentou ao fato de que ele tem que colocar no mínimo 5 centavos, no mínimo. Tá? Porque se você colocar menos que 5, pode ser muito possível que sua ordem não pegue. Isso aconteceu em BBAS 3, na entrada, esses dias. Ó. Se vocês olharem na hora que deu a venda, vamos ver se eu consigo puxar lá na hora que deu a venda. Espera aí. Focalizar aqui nesse período. Mas eu queria pegar intraday. Acho que agora já passou, o gráfico não vai deixar. Bom, mas o que aconteceu? Na hora que deu a venda, pulou de... Deixa eu ver aqui. Aqui, acho que vai dar sim. Foi aqui, ó. Abriu a 21,40. Já pulou para 21,32. Foi nisso aqui. Só que no intraday de 1 minuto dá pra ver melhor ainda. Teve um gap, tá? Então teve um gap. Aí o que aconteceu? Pulou de 21,32 para 21,29 direto. E quem colocou uma ordem de 21,30 com 21,29 não pegou a venda. Ficou parada lá no book. Aí o negócio desabou. Daí o investidor ligou: ah, por que não pegou minha venda? Porque você colocou o mesmo preço. Ele veio aqui e colocou o mesmo preço de disparo com o loss. Aí não pegou, porque a liquidez, apesar de ser grande, pode acontecer isso daí. Então pulou a ordem de venda dele. Isso aconteceu esses dias, mas direto tem acontecendo isso daí. Então sempre vocês têm que colocar no mínimo 5 centavos para não ter esse problema. Então, e o stop de uma venda descoberta é o start de compra. Aí você coloca aqui start de compra. Deixa configurado. Ok. Olha lá, coloquei 19,10 com 19,15. Beleza, aí se eu tiver alugado nessa ação, aqui eu estou na venda descoberta do day trade. Se eu tiver alugado, eu tiver com a minha posição de swing trade, eu não vou fazer o stop através dessa boleta. Eu vou usar a boleta normal. Ó, eu venho aqui, ordem de compra,
Start, quantidade 100, preço de disparo 19,10, mesma coisa. Só que aí eu cancelo essa daqui. Por que que eu tenho que fazer isso daqui? Porque essa boleta normal, ela é para posição, tá? Ela é para quando você tá ou comprado, você pode fazer day trade com ela também. Mas no caso da venda alugada, vocês usam daí o stop, o start, que seria nessa boleta. Aí eu coloquei lá. Como preencher a venda a mercado? Você tem que saber o seguinte, o que é uma venda e uma compra a mercado? É simples de entender. Só que esse termo acaba espantando um pouco, né? O que é venda a mercado? Nada mais é do que você vender um preço abaixo do preço de compra. Se está 18,63 a Petrobras, você quer fazer uma venda a mercado? Coloca R$5, R$10, R$15. O que vai acontecer? Você vai vender a mercado, você vai vender a melhor preço de compra. Se eu quiser comprar a mercado, o melhor preço de venda agora é 18,64. O que eu vou fazer? Vou colocar uma ordem de compra a 20, a 30, a 25. Um preço bem acima do preço do melhor preço de venda, né? Se eu quiser comprar. Isso é uma compra e venda a mercado. Usando o start também é a mesma situação. Tá ok? Bruno Silva. Pedro BS. É possível manter duas boletas abertas simultaneamente? Uma de compra, outra de venda para disparar conforme a situação? Sem problemas, Pedro. Pode abrir várias boletas, já deixar assim, já pré-configurada, para você executar uma e já executar a outra. O tempo de execução é instantâneo. Tá, e como que funciona o stop na operação vendida? Sim, Evandro, você usa o start de compra, daí, o start de compra, para você estopar, tá, com prejuízo. No caso aqui do BBAS, se eu estopar com prejuízo, seria aqui em cima desse topo. E se eu quiser colocar meu stop de objetivo de lucro, 19,44, eu coloco uma ordem de compra limitada, tá? A ordem de compra limitada, não a ordem start. A ordem start eu só consigo colocar quando o preço de start for acima. Ó, se eu colocar Petrobras um start, por exemplo, ó, agora está 18,63. Se eu colocar qualquer preço abaixo, ele não vai aceitar. Lá, o preço de disparo deve ser maior ou igual ao preço de mercado. Sempre o start é para perda ou para entrar comprado também, tá? E a ordem limitada, no caso, eu posso colocar daí para baixo, 18,00. Aqui excedeu aqui, peraí. Aí o preço limitado eu sempre posso colocar para baixo. Se eu colocar acima, vai comprar o melhor preço de venda daí do momento. Olha lá, ó. Eita. Coloquei errado de novo. Por que pegou meu limite aqui? Mas então, a boleta de compra limitada, você vai fazer uma ordem de compra abaixo do preço de mercado. Tá ok? Bruno Silva. José Aurélio. Vocês operam apenas com recursos do HB, gráfico, etc. ou usam algum desktop? Quando é interessante usar um programa desktop, que geralmente é cobrado pelas corretoras, a Rico oferece alguma opção de plataforma desktop? É assim, José Aurélio. Se você for operar scalper, vamos dizer, o que é o scalper? Opera toda hora de 10 em 10 centavos, está entrando e saindo. Uma plataforma pode ser mais útil, porque o book de ofertas ele vai ter mais de 20 negócios, tá? O book de ofertas vai ter mais de 20 negócios numa plataforma desktop. Outra coisa que você vai ter além disso, o gráfico você vai ter 3, 4, 5 gráficos ao mesmo tempo.
Você vai colocar na tela aqui um gráfico, outro gráfico aqui, outro gráfico aqui. Vai olhar para 3, 4 gráficos ao mesmo tempo. No caso dessa plataforma gráfica da Ricoh, ela é só um gráfico ao mesmo tempo. Bom, em questão de estabilidade, você não vai ganhar nada. Antes, há 5 anos atrás, 3 anos atrás, o HB era muito precário. Então o que acontecia? As corretoras davam plataforma para o cliente e aí era uma grande vantagem realmente, porque o HB era bem lento, travava, não tinha nem metade dos recursos que tem hoje. Então o HB era assim, quebra-galho. Porém, como o HB hoje já está bem mais evoluído, a diferença você vai ver muito pouco. É mais isso que eu te falei, a questão do book de ofertas, talvez o que você vai ter melhor? Ó, a cotação é a mesma coisa, você vai conseguir olhar até esse daqui, negócios, não tinha antes. Estabilidade é a mesma coisa. Talvez no gráfico, né? Você vai ter essa flexibilidade maior de ver vários gráficos ao mesmo tempo. Porém, a estabilidade, a rapidez das ordens, tudo isso daí, você acompanha suas ordens. Isso aqui também não tinha. Então, assim, são poucos benefícios para você que você vai ter se você pagar uma plataforma. A média de plataforma é 300, 400 reais, mais ou menos, das corretoras. A Ricoh tem uma plataforma além do HB, que é o Broadcast. Vou passar os valores aqui. Ó, esses aqui são os valores. 305 se você for operar Bovespa ou BMF, ou isento se você fizer 920 de corretagem. Se for para operar Bovespa e BMF, 404, isento se deixar 1.100 de corretagem. Aqui dá para ver mais ou menos, né? Bem pouquinho. Ó, como que seria uma plataforma. Tem artigos, tem mais notícias. Talvez tenha o Dow Jones. O Dow Jones que não tem no HB também, né? Ó, é um pouco mais robusta, né? Você vê uma forma diferenciada. Cotação aqui, gráfico aqui, notícia aqui, book de ofertas no meio. Seria assim, mais essas vantagens. Só que eu não vejo tanta vantagem. Só se você operar muito, fizer muita questão, né, de ter essa plataforma. Que o HB hoje é bem completo. Você pode fazer alavancado, vendido. Isso aí não dava antes. Vendido descoberto era só pela plataforma. Alavancagem também. E era bem travado também antes. Como funciona a boleta condicional? Aqui, ó, ordem condicional. Você vai comprar um ativo. Vamos pôr aqui BVMF3. Quantidade 100. Ele vai comprar e já vai deixar o seu stop programado, tá? Compra, preço de compra R$8, stop loss 7,90, 7,60, stop gain 10,10, 10,00. Vamos ver se vai executar aqui, se vai enviar. Então ele é uma ordem de venda. Meu saldo, por que será que meu saldo acabou? Eu dei aquela ordem lá e acabou pegando meu saldo. Não vai atualizar agora, só segunda-feira. Eu fiquei sem limite para poder enviar as ordens. Só na segunda-feira que isso aqui vai atualizar daí. Mas é uma ordem de compra onde você já coloca seu stop loss e stop gain. Em vez de você comprar e depois ir em vender. Ó, a diferença é o que? Se você for fazer comprar e depois colocar o stop, você vai ter que usar duas boletas. A ordem condicional, ele só vai colocar o stop loss e o gain se efetuar a compra. E aí você não precisa ficar monitorando a ordem de compra para depois enviar o stop loss e stop gain. Você já coloca na mesma boleta. Como faço para mandar o dinheiro da minha conta para a conta da corretora? O jeito mais barato e rápido. Se você tiver Bradesco ou Itaú, você faz uma transferência entre contas. É o mais rápido, que não vai ter custo, e o mais barato. Tá? O mais rápido e o mais barato, não tem nenhum custo. Tá? É sempre da sua titularidade.
não pode fazer de outro. Se você não tem Bradesco nem Itaú, faz um TED ou DOC, só que opte por fazer TED, que o TED cai em 15 minutos, o DOC cai só no outro dia daí. Só que não pode fazer depósito em cheque, nem dinheiro, nem na boca do caixa ou em nome de terceiro. Se fizer por engano, vai dar um transtorno. Demora uns 2 semanas para voltar o dinheiro, você vai ter que voltar na agência, falar com o gerente, vai ter que mandar um comprovante. Se você fizer depósito em cheque, dinheiro na boca do caixa ou nome de terceiro. Então não faça isso. Sempre o dinheiro tem que sair da sua conta por meio eletrônico, né? Transferência, ou ou você faz, você tem que fazer ou pelo internet bank ou através do seu gerente, tá? E aí para resgatar, não tem nenhum custo, é só ir lá na sua conta, pedir o resgate, cai no mesmo dia se for feito até as 2 horas, se fizer depois das 2, cai no outro dia. Não tem nenhum custo para você pedir o resgate. Se você fizer transferência entre contas do Itaú, você coloca seu código de cliente na identificação. E se for entre Bradesco, faça uma transferência do tipo DP06 e o seu CPF como identificação. Então esse é o jeito de fazer transferência de dinheiro. Ah, Cláudio Lisias, tem isso daí sim, Cláudio. O Cláudio perguntou sobre as ordens indicadas que paga corretagem, que não paga, se der stop. É esse operando com você. Durante o dia vão surgindo algumas operações sugeridas nesse operando. Vai aparecer um balãozinho aqui, ó, na direita. São indicações, por exemplo, compra aqui, o stop aqui e o stop loss aqui e o stop gain ali. Se pegar seu stop loss, você não paga a corretagem. É um benefício também. Vou entrar aqui no trade ao vivo para mostrar para vocês. Esse trade ao vivo é excelente, é um programa muito bom, é o que faltava no mercado, é uma sala de operadores, com vários operadores, tem o André Moraes, tem o Rogério Nogueira, tem a Aliaclin, tem o Wellington, o Igor, são vários operadores que acompanham o mercado durante o dia inteiro, caçando oportunidades. Eles vão olhar, vão ver o que está bom, o que está ruim, vão falar para você, ó, isso aqui tá legal devido a isso, isso e aquilo. Quem quiser entrar, entra. Ninguém é forçado a entrar na operação que eles estão olhando, né? A gente tem maturidade, sabe que você não tem obrigação de fazer o que eles fazem. Eles vão falar o que eles estão fazendo, vão analisar junto o mercado. E aí, se você quiser entrar, você faz a ordem por conta própria, né? Esses dias eu fiquei assim de boca aberta com o trade que o Rogério fez. Ele fez no mini índice. Eu até gravei esse vídeo, essa entrada aqui, ó, nessa ordem condicional. Eu tava junto com eles e resolvi gravar. Ele deu uma ordem de compra no mini índice. Foi espetacular. Subiu assim coisa de 800 pontos em 20 minutos. Ó, tava aqui. A compra tinha sido aqui, ó, eu lembro. Aí tava 54.185, eu tava gravando o vídeo. Fechou a 54.800. Foi mais de 1.000 pontos depois que ele deu a ordem de compra. Mas foi excelente mesmo. Coisa de meia hora subiu 1.000 pontos. Ele explicou lá, eu só não tava acompanhando muito os motivos que ele entrou. Tava no telefone ocupado com as coisas da corretora. Mas assim, eles são muito profissionais, excelentes, são muito bons mesmo. O Rogério, que opera mini índice, tem uns 15 anos de mercado. São muito bons mesmo. Vamos ver aqui, sobre a ordem indicada. Possível manter 2 boletas abertas simultaneamente, expliquei. Como vender com start, disparo, também expliquei, stop loss. Anselmo Andrade, existe algum contrato a ser assinado para disponibilizar a venda descoberta ou com o contrato de alavancagem de venda descoberta já fica habilitado? Obrigado. Anselmo, esse termo aí que você assinou de alavancagem também serve para venda descoberta. Então você já está com a venda descoberta liberada no seu próprio HB. Ok? Não precisa fazer mais nenhum. Logo quando você entra na sua conta, tem lá alavancagem e tal. É só você aderir ele que você já tá liberado.
O que eu tava falando aqui, ó, foi essa entrada aqui que ele deu bem nesse ponto. O negócio explodiu pra cima. Ó, depois que eu gravei o vídeo, ele explodiu, fechou aqui, ó. Então é esse contrato mesmo, Anselmo. Alguma previsão de poder alugar pelo HB? Tá sendo estudado isso daí, Osíris. É uma das novas funcionalidades que vai ter a corretora. Logo em breve vai ter isso daí sim. O que fazer caso não exista para alugar ou se quero não virar posicionado? Você tem que fazer a recompra daí do ativo, Marcos Colombo. Se tem que declarar imposto na venda alugada? Normal, Cláudio, mesma situação. Vai ter que pagar o imposto se der lucro, é a mesma coisa. Como se tivesse comprado e depois vendeu. Tem que pagar o imposto de renda sim. Como vender, lá, já falei. Se não atingir os 20 mil mensais, não precisa pagar imposto? Não, é que a isenção, a única isenção, ó, olha a isenção. Estão isentos do imposto de rendas os ganhos líquidos auferidos de operações efetuadas com ações no mercado à vista, se o total das vendas realizadas no mês não exceder os 20 mil. Essa é a única isenção. Você fez um swing trade, não vendeu mais que 20 mil no mês, você não paga da imposto de renda. Se você fez day trade, mexeu com opções, mexeu com mercado futuro, ó, mercado à vista, tá? Mercado à vista é só compra e venda de ações. Mercado de mini índice já é mercado futuro. Então já não tem isenção. Fez day trade, também já não tem isenção. Essa é a única isenção que existe na bolsa de valores. Então se não atingir os 20 mil mensais, não precisa pagar. Se não vender mais que 20 mil, daí não precisa, Cláudio. Só que isso é de venda, tá? Não é lucro. O pessoal confunde com lucro. É venda, volume de venda. No caso do day trade, as taxas são as mesmas? São as mesmas, Bruno. São as mesmas. Para fazer, a ordem de corretagem é a mesma. O custo de corretagem é tanto na venda descoberta quanto no aluguel. É que assim, você vai vender descoberto no day trade. Alugou a ação, você não vai ter que vender de novo. A corretagem você não paga mais. Você só vai pagar aquela taxa do doador que eu expliquei no início. Exatamente, Flávio. O Flávio perguntou, ele fez a pergunta. Quando eu recompro a ação, tenho que entrar em contato para devolver? Tem que entrar em contato, Flávio. 3 dias após a compra, peça para a gente fazer a liquidação do aluguel, do BTC, para a gente devolver essa ação pro doador. Rony, o que é um stop móvel? Ó, vem aqui. Ordem de trade. Vender. Stop móvel. O stop móvel é um stop. Você ajusta ele para, vamos supor, você coloca um stop a R$19, a ação está a R$19,50. Se essa ação subir de R$19,50 para R$20, o seu stop que estava 19, você pode ajustar ele para subir tantos por cento, tantos pontos, tantos centavos. Por exemplo, subiu para R$20 a ação, ele vai ajustar automaticamente de 19 para 19,50. Você pode colocar esse intervalo. Subiu depois de 20 para 21. Seu stop que era 19,50, você sobe para 20. Então ele vai subindo. À medida que a ação vai subindo, seu stop também vai subindo. E aí você configura aqui o valor de ajuste que você quer que seja ajustado. Então a diferença, a vantagem dele é que você não precisa ficar cancelando e enviando outro stop. Ele vai subindo à medida que a ação vai subindo. O que é stop de fechamento e stop de oscilação? Não sei, Edilson. Não tem isso daí no nosso HB. Stop de oscilação. Talvez é alguma estratégia de outro método que você esteja vendo. Stop de oscilação. Confirme comigo depois. Mas o start tem que ser do day trade, no caso do gain, tem que ser do day trade se estiver fazendo a venda descoberta, e do boleta normal se for da venda alugada. Fernando Luz, como o pessoal do day trade consegue calcular o IR fazendo aquele monte de operações? Fernando, isso aqui significa, isso aqui é uma simples resposta, contador, tá? Não queira, a não ser que você tenha tempo, né?
Eu, por exemplo, eu não deixo nada na minha mão. Deixo tudo pro contador. Por quê? Imposto de renda é uma dor de cabeça, é um saco. Eu achava que eu sabia, quando eu vi, a Receita me pegou, tá? A Receita me pegou, pago multa desde 2005 de umas operações que não foram calculadas corretamente. E parece que é fácil, só olhar a alíquota e tal, daí calcula quanto deu de lucro, joga na DARF, código 6015, beleza. Só que aí quando você faz muito day trade, mistura, por exemplo, eu faço lançamento coberto, faço borboleta, opero mini índice, opero ações, opero aluguel, faço um monte de coisa. Eu vou depois para fazer isso daí vira uma maçaroca que você, a dor de cabeça que você tem não compensa. Então o que eu faço? Deixo pro contador, ele se esquenta a cabeça para mim e fico livre disso, tá? Eu recomendo sempre quando o pessoal opera muito, deixa o contador e se livra de dor de cabeça, porque a dor de cabeça depois pode ser muito maior. Então, se você não tem muito tempo, não tem muito conhecimento, deixa com o contador. Ainda mais se você faz muitas operações durante o dia, se mistura mercados, que aí vai fazer uma maçaroca no final, você vai ter dor de cabeça. Então eu faço com o contador, viu, Fernando? Luz. Se você quiser, manda um e-mail para mim que eu indico daí o contador que a gente faz as declarações. E também tem aqui uma planilha, ó. Eu vou aqui, ó. Tem uma planilha. Eu não uso isso daqui, como eu falei, eu deixo tudo pro contador. Mas se alguém quiser, tem uma explicação aqui. Tem essa planilha, como eu falei. Ó, você coloca aqui as coisas que você vai fazendo e ele vai calculando para você, tá? Se você for fazer só swing trade de ações, fica mais fácil. Daí você compra, vai lá, coloca o valor da compra e venda e já vai calculando, beleza. Mas que nem no meu caso é impossível. Eu vou ter que ser um mestre, parar de trabalhar para ficar fazendo minha declaração. Eu não tenho como fazer, não tenho tempo e não quero ter dor de cabeça, eu já deixo na mão do contador. Se meu stop for executado parcialmente, se eu quiser ser estopado completamente, depois basta apertar em alterar ordem, contudo isso me fará pagar duas ou uma corretagem? Boa pergunta, Thiago Santana. Ele perguntou o seguinte: vamos dizer que eu venda 1000 Petrobras e eu coloque, eu tive sei lá, pegou na máxima do mercado, tá? Por quê? Quando bate na máxima, 19,10, ó, Petrobras 19,10. Se eu coloquei 19,10 no valor da minha venda, é muito provável que eu execute parcialmente. Ele bate 19,10, mas não pegue todo o meu volume de venda e depois cai o mercado. Aí o que eu quero fazer? Eu quero alterar minha ordem para baixo. Aí ele perguntou, vou pagar uma ou duas corretagens? Vai pagar duas corretagens, Thiago Santana. Nesse caso, você vai pagar duas, tá? Porque você vai alterar e você já pegou um pouco. Você já pegou uma ordem, aí você vai cancelar na verdade essa ordem que não pegou total, mas já pegou metade ali, vamos dizer que pega 500. A próxima ordem você vai pagar outra corretagem. Mas você entendeu o que eu falei, eu alterei a ordem. Se eu deixar ela lá e depois subir e pegar meu preço de venda, aí eu não vou pagar, porque eu não alterei, eu só estou esperando ela pegar lá depois. Mas se eu alterar de 19,10, que é esse exemplo que eu dei da Petrobras, alterei de 19,10 para 19,05, aí eu vou ter que pagar outra corretagem, Thiago. Marcos Colombos. Isso das boletas está para lá de complicado para operar sozinho. Tem como conversar? É assim, não dá para vocês entenderem mesmo, Marco Colombo. Não dá para entender de imediato, né? Isso aí pode complicar para quem ainda não tem nenhum contato. Eu vou começar a falar um monte de vendas cobertas e ordem, tá lá. É difícil mesmo você pegar no primeiro instante. Por isso que você tem que ir olhando o mercado, começa treinando com um pouco financeiro, tá? Eu sei que o que eu falei aqui já é um pouquinho avançado. Então, mas não pode se preocupar, não vai desanimar por causa disso. Não pode desanimar, tá? Dificuldade tem. Qualquer profissão, você vai ter dificuldade, ainda mais no início. Você já tá avançando vários conteúdos.
Então fica calmo, né? A gente vai estar aqui para te ajudar, os cursos, e eu sempre estou fazendo as aulas. Eu tenho vários vídeos também gravados aqui, eu vou até passar para vocês, de várias coisas que são faladas, né? De alavancagem, por exemplo, aluguel de ações, gráfico, mexer no gráfico, ordens stop loss, stop móvel. Então não se preocupe, não vai desanimar porque não entendeu alguma coisa, tá ok, Marcos? Eu sei que ele até saiu da sala, mas não quero que desanime se não entender, tá? Não é por causa disso que vai largar bolsa, por exemplo, né? São dificuldades que vão surgindo. O que está me confundindo é o stop na boleta day trade e como preencher. Não é para evitar de lançar 2 ordens de compra para a operação vendida. Evandro Gomes, que está me confundindo é o stop na boleta day trade, como preencher. O stop na boleta, vamos dizer, você está vendido, tá? O que você tem que fazer? Para colocar um stop numa boleta você está vendido, você tem que colocar um stop loss. Na verdade, não vai ser o stop loss, vai ser um start de compra. Aqui, vai clicar em start. E aí, se você está vendido na Petrobras a 18,63, vamos supor, seu stop é 19,15. Você vai colocar preço de disparo 19,15, preço de compra 19,20. Tá certo? Então esse vai ser seu start de compra, que na verdade é o seu stop loss de uma operação vendida. Evandro Gomes. Edilson Antônio, como deixar uma ordem na boleta por mais de um dia, pois não entendo, tá lá sobre as datas. Facinho aqui, se eu quiser colocar uma ordem de compra, vem aqui, para a data tal. Coloco a data até dia 31. É só vir aqui e colocar a data. Agora, esse até cancelar, ele fica infinitamente, fica até um dia que você cancelar. Se for o hoje, é só para hoje. Se você colocar a data aqui não vai ter validade, é só para hoje. Executa ou cancela, o que é isso aqui? Se você enviar uma ordem e não tiver na mesma ordem o total da contraparte, tá? Então vamos prestar atenção o que é isso. Se eu quero comprar 1.000 e a contraparte só está vendendo 500, essa ordem vai ser cancelada, porque a contraparte só tem 500 e eu quero comprar 1.000. Aí ela vai ser a cancela. Então, para evitar confusão, não use esse executa ou cancela. Usa sempre a hoje, se for só para hoje. Se for para a data, você coloca para a data e coloca até a data que você quer. Ou se deixar infinitamente, coloca até cancelar. Não tem segredo isso daqui. Tá ok? Edilson Antônio. Executa ou cancela, se não entendeu o que eu falei, que é essa questão da contraparte, não ter o total da sua ordem, não use essa boleta, essa validade. Bruno Silva, gostaria de trabalhar day trade com prejuízo de 5 centavos. Como ficaria o stop de 5 centavos na operação vendida? Exemplo, vendi a 36,10 e quero stop a 36,15 ou 36,16. Daí nesse caso, como você está fazendo um scalper, né? Seria assim, né, Bruno Silva? Vale a pena você acompanhar, só que você tem que ser muito disciplinado. Você pode acompanhar e fazer no dedo essa ordem. Você acompanha o gráfico. E coloca daí, por exemplo, a própria... Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Vamos dizer, você está dividindo a sua tela e aí você está olhando o gráfico. Como você está operando ativamente, você pode colocar sua ordem sem stop loss, sem stop gain, sem start, nada. Você coloca no próprio dedo, né? Você vê a ordem e já coloca. Compreendeu? Só que você tem que ser disciplinado. Isso aqui é muito fácil de você não ser disciplinado. Tem que tomar cuidado com isso. Ou senão você tem que colocar a ordem e já colocar depois os 5 centavos acima ou abaixo. Tá? Você está vendido a 36,10. Você quer pôr um stop de 36,15? Você pode fazer então, ou coloca rapidinho ali, ou já espera, se bater, você já coloca a ordem de compra normal, sem ser o start nesse caso. Pedro BS, colocar o preço médio das operações na nota de corretagem.
Eu acredito que não coloque, Pedro BS, porque o preço médio ele engana depois na declaração de imposto de renda. Porque às vezes você compra um ativo a mercado ou vende a mercado e você pega lá uma ordem, por exemplo, a Vale, você vende a 35,70, 100. Depois a outra ação a 35,60, 35,50, vai pegando desfragmentado assim. No preço médio vai aparecer dois números depois da vírgula. Só que na verdade ele tem vários outros números depois da vírgula, entendeu? E se você colocar só esses dois números depois da vírgula, pelo preço médio, vai dar erro depois na declaração. Por isso que coloca todas as ordens de preço desfragmentado. Não sei se você entendeu. Mas é para evitar esses problemas na declaração, Pedro BS. Vamos ter essa boleta condicional para Day Trade? Eu acredito que vai ter sim, José Aurélio. É uma das próximas novidades que vai ter. Que a ordem condicionada por enquanto é só no swing, sem ser alavancado. Operações com opções. Vamos supor. Eu quero fazer uma trava de baixa com a PETRF 17 e a PETRF 18. Então o que eu vou fazer? Eu vou vender a PETRF 17 e vou comprar a PETRF 18. Então quem perguntou foi o Fábio Costa. O que eu vou fazer? Eu tenho que comprar primeiro para depois vender. Então eu não posso perder o spread da operação. Então eu deixo aqui, ó. Vamos supor que eu queira 1000 opções. Aí o preço, eu já tenho que colocar, olhando no book de ofertas lá, vamos supor que seja 1,32 mesmo. Aí o que eu faço, Fábio? Coloco a ordem de compra, para garantir já coloco uns 2 centavos acima, deixo aqui o enviar, já vou na boleta de venda também, já deixo pré-programada. Aí eu dou confirmar na ordem de compra, vou lá, já olho no acompanhe suas ordens, executou, já coloca confirmar na hora de venda, entendeu? Já faz esse jogo aí para você fazer a venda descoberta. Isso se você for fazer a venda descoberta. Se for fazer, por exemplo, uma trava de alta, você vai fazer o inverso. Você vai comprar primeiro a PETRF 17 e vai vender a PETRF 18, entendeu? Você não vai fazer a venda, mas aí você vai ter que comprar primeiro a PETRF 17 para depois vender a PETRF 18. Se for a borboleta também você faz a mesma coisa. Você compra primeiro a borboleta, o miolo, né? E vai vender depois os strikes do inferior e superior. Fábio Costa perguntou também se tem uma planilha para calcular. Manda um e-mail para mim, Fábio, que eu posso pegar essa planilha para você. No caso das travas. Bruno Silva perguntou 3 vezes a mesma coisa, né? Do stop. Não precisa perguntar 2 vezes, é que eu tô chegando, tô indo uma a uma aí. Cada pergunta vai ser lida, pode ficar tranquila, que às vezes demora um pouquinho porque o pessoal fez atrás. Mas pode fazer só uma que daí eu vou ler sim. Gostaria de saber se esta aula de hoje, tanto a sua como do Osnei, tem como ser acessada, pois minha internet caiu, só voltou agora. Tem como rever? Você vai conseguir rever o Keller. A gente não gravou essa aula de hoje, só que tem aqui, ó, nossos cursos, tem DVD também se você quiser, intensivo. Aí tem o curso aqui, ó, é o mesmo curso, todo o conteúdo em DVD. Aí se você quiser é só adquirir o DVD. Se você já assistiu ou é cliente da corretora, manda e-mail que a gente pode ver talvez um desconto daí nesse curso, tá bom? Agora esse que a gente deu agora, que foi dado nesse sábado agora, não vai estar disponibilizado. A minha parte, eu tô gravando aqui, tá? Depois eu vou ver se eu ponho no YouTube. A parte que eu falei agora de corretora. Mas a parte do Osnei, que é a parte técnica, vai estar nesse DVD que eu falei. Todo o conteúdo que foi dado vai estar aqui.
Esse não paga corretagem é tanto na compra quanto na venda. Aí, Leandro, que aquela operando com você é só na venda, só no stop loss. Na compra você tem que pagar, tá certo? Na compra vai incidir daí a corretagem. O Fernando Luz perguntou: no trade ao vivo o método é diferente do nosso? Fernando, não é exatamente o nosso. Na verdade ele segue, mas ele tem alguns outros indicadores lá que vocês vão ver. Tem uma barra colorida que serve de alguns apoios lá. Eu não sei explicar direito. Tem algumas, a maioria das operações são iguais a nossa, sim. Inclusive a gente era parceiro deles e operava da mesma forma, tudo. Só que ele tem acho que é Mimalek, é um indicador que eles usam lá para medir fraqueza e força do movimento. Tem umas coisinhas que eles usam diferentes, sim. Mas o método, a estratégia de médias móveis, de gerenciamento de risco, suportes, formações gráficas, isso aí é tudo a mesma coisa, tá? O que vai diferenciar é o indicador que eles têm lá, uma que é uma barra horizontal, vertical, que eu já vi que eles têm, e esse indicador. E deve ter outras coisinhas também, viu? Mas a maioria é igual. Wender, não sei, Wender, manda no atendimento daí sobre essas questões de curso. Manda no atendimento @equipetrader, tá? Eu sempre foco na minha área só sobre corretora. Aí falou em curso, manda no atendimento ou liga. Aí você fala com o pessoal de curso daí, tá, Wender? Edilson, existe na corretora salas onde com certeza, Edilson, é o trade ao vivo. Vem em menu, trade ao vivo. É essa sala aqui que agora tá fechada, né? Mas na segunda-feira já tá aberto. Essa sala aqui que fica os operadores. Ok, Edilson. Como proceder para montar a trava de baixo? Eu acabei de explicar. Para efeito de imposto de renda, compensação de lucro e prejuízo. O day trade, mini índice, fica junto com o day trade ou ações ou separado? Fica separado. Cada mercado é um imposto de renda. Você vai ter que fazer tudo separado daí. José Aurélio. E você não pode, vamos dizer, você teve prejuízo em ações. Aí você começou a operar opções ou mercado futuro depois. O que você teve de lucro ou prejuízo, você tem que ver bem. Tem que fazer bem certinho, porque tem algumas regras que você consegue, outras regras que você não consegue deduzir, abater do prejuízo o lucro posterior. Então tem isso daí também. Por exemplo, você não pode abater day trade, prejuízo do day trade. Se você tem prejuízo do day trade, depois teve lucro no swing, você não consegue abater, tá? Você não consegue compensar para não ter que pagar de novo e tal. Tem umas regrinhas assim também. Posso comprar Win M12 pela ordem condicionada? Pode sim, Cláudio. O José Nascimento, pode sim, que eu faço isso daí. Usar a boleta de ordem condicional para operar no mercado futuro, sem problema nenhum. Na venda descoberta não tem isenção? Não tem, que aí é day trade daí, Cláudio. Não tem isenção nenhuma, não. Day trade não tem isenção. Gabriel S. Posso realizar 3 operações alavancadas com um capital de 10k? Exemplo, em cada uma das 3 operações com 3 mil do meu capital, sem problema, Gabriel. Se o seu limite total, deixa eu arrumar aqui, vamos dizer, você tem 15 mil na corretora, né? Aí multiplica por 8, vai para 120 mil. Aí a sua pergunta é o seguinte: se eu quiser fazer um trade de 30 mil, outro de 40, outro de 50, você pode fazer quantos você quiser, não tem problema nenhum. Pode dividir esses 120 mil nesse exemplo, e, por exemplo, 10 operações de 12 mil cada. Você vai estar com 12 mil, 12 operações no total de 10 mil cada, entendeu? Pode desfragmentar em quantas operações você quiser.
Cláudio Lisias, entendi que as vendas, se não chegar nos 20 mil, não paga imposto. Daí nesse caso não vale, Cláudio. Esse caso não vale daí. Day trade não tem isenção de imposto de renda. E aonde fica no HB o valor limite de desconto? Quantos contratos mini índices posso comprar e como é feito esse cálculo? Wender, tranquilo, vai estar no minha conta. Aqui ó, clicou em posição minha conta, vai aparecer o seu financeiro, vai aparecer o limite que você tem no momento. Tudo isso aqui vai aparecer em minha conta daí, tá? Aí o quanto que você pode comprar ou vender no contrato futuro. Se você tem R$800 na sua conta, você pode operar um contrato. Essa é a margem para um contrato. Não precisa fazer nada, tá? É só ter o dinheiro em conta, R$800 pelo menos para operar um contrato de mini índice. Tem R$800 pelo menos, você já pode operar um contrato. Não precisa fazer nada. Tá certo, Wender? Como é feito esse cálculo? Tranquilo, você tem 8 mil, 10 contratos. Tem 4 mil, 5 contratos. É o que você pode operar. Agora, se você tem as ações, você tem que entrar em contato comigo para alocar essas ações na carteira de garantia daí, Wender. Financeiro não tem segredo, tá? É R$800. Aí as ações eu tenho que alocar para poder dar de garantia para você operar os contratos. Se for deixar de garantia as ações. Não pode, Wender. Não pode misturar daí no imposto de renda isso daí, senão a Receita não vai, ela não permite, tá? Cada coisa é separada. Pode operar sim, José Nascimento, pode operar. A boleta condicional vale para day trade? Pode operar sim também, Michael. Só que você não pode usar o limite de alavancagem, né? A boleta condicional é só se você não está usando o limite de alavancagem. Essa é uma desvantagem daí. Entendeu? É uma desvantagem porque se você quer operar alavancado, você não vai conseguir, nem vendido descoberto. Só na compra normal de ações. Então é uma desvantagem. Você pode operar day trade, como eu falei, só que não alavancado. Cancelar uma ordem, tem alguma tática? Vamos dizer, está, vamos supor, vamos ver, você está furou uma resistência, tá? Aí você tá lá, colocou um preço abaixo e não pegou. Sua relação risco-ganho, se você comprar depois, vai ficar comprometida. Aí você não vai querer comprar também na emoção, porque subiu bastante. Aí já seria uma tática de cancelar e esperar uma outra oportunidade. Entendeu, Bruno Silva? Vamos dizer, você está querendo comprar na hora que superou a máxima do candle que deu a entrada. Deu sinal lá pela nossa estratégia. Começou a subir, aí sua relação risco-ganho já ficou ruim. Você já está tomado pela adrenalina. É melhor você sair da operação e esperar uma outra oportunidade. Isso seria uma tática, né? Você pode acompanhar também fazer ordens scalpers pelo book de oferta. Você olha uma ordem grande e vamos dizer, você está com 1 centavo abaixo da ordem grande de venda. Tem lá 1 milhão de ações a 19,00 da Petrobras, você coloca 18,99. E aí você coloca lá 18,99 com start 19,01. Por que você faz isso? Porque a tendência é bem possível que caia, tá? Daí você vai e coloca 1 centavo abaixo. E se estopar, você já coloca, se subir, se furar toda essa ordem, você já coloca para sair a mercado, 19,01, 19,02, que pode dar uma porrada para cima. E tem outras também que a gente pode tratar, mas a priori seriam essas. Qual o código do mini índice? Tentei operar e não consegui. WinM12, exatamente. WinM12. Se você não está conseguindo, provavelmente porque não está liberado. Ou não tem o financeiro na conta.
Então manda e-mail para mim com seu código de cliente que eu libero daí a mini índice. Código de cliente. Onde que tá o código? Tá aqui em cima, ó. Então manda e-mail se tiver aparecendo conta não compatível, que é porque você não está cadastrado na BMF. Então manda e-mail para mim que segunda-feira já está liberado. Se tem outro problema, talvez é o financeiro que você não tem suficiente. Aí tem que ver qual erro que está aparecendo. Deveria ter ordem condicionada para day trade, pois precisamos de rapidez. Exatamente, Bruno. Ainda não tem, mas vai ter em breve isso daí sim, viu? A ordem condicional para day trade, né? Na verdade seria a ordem condicional com alavancagem, porque day trade você pode fazer, só não pode usar alavancagem. Com certeza, Fernando Luz, mini índice para swing, você pode fazer tranquilo. É só você usar a boleta normal. A margem daí já não é mais aquela de 800. Eu falei de manhã isso daí. Quanto que é a margem no caso da posição de mini índice? Vou pegar aqui. Mais ou menos uns R$2.500. Posição, não confunda com o day trade. Ó, a margem para mini índice Bovespa varia todo dia essa margem. Porque à medida que o Ibovespa vai subindo, a margem vai aumentando. À medida que vai caindo, vai diminuindo. E as condições de mercado, volatilidade, também afetam a margem para o mini índice. Então, para você passar posicionado, a margem foi ontem, era de 2.200 mais 222 de ajuste diário. Então, dá um total de R$2.500. Essa margem você tem que ter para passar posicionado. Tá? Se você tiver vendido ou comprado, tanto faz. E o mini índice você não precisa fazer nada daquilo lá que eu falei de aluguel de ações. É só você vender, tendo a margem na sua conta, tá tranquilo. Não precisa fazer nenhum procedimento. Então essa é a margem para swing trade, para posição. E para mini índice para day trade, R$800. Tá ok, Fernando Luz? Inclusive é muito utilizado a operação de mini índice de venda para fazer o hedge na sua carteira, fazer a proteção. Você está comprado em ações, vende contrato futuro, analisa o beta da sua ação. O que é o beta? A correlação entre a sua carteira que você tem com o índice. Se tem um beta muito próximo, muito íntimo, não muito íntimo, mas tem uma correlação muito grande, você pode vender o índice que ele vai ter bastante relevância. E claro, tem outros fatores também que precisam ser entendidos para entender a fundo essa operação. No cursos em DVD, mercado futuro, aqui ó, mercado futuro, tem aqui esses temas que eu acabei de abordar, aqui ó, DVD 2, o que é o hedge, função do hedge no mercado de ações, como descobrir o beta, utilização da planilha, como definir o beta da sua carteira, tá lá. Então tem que entender tudo isso daqui para fazer essa operação de hedge. Hedge nada mais é do que proteção. É muito útil, muito bom fazer isso daí para quem quer se livrar do risco, né, do mercado. Fábio Costa, você coloca esse código na boleta de compra day trade ou na boleta normal, o IM12? Depende do que você vai fazer daí, o Fábio. Se você for fazer day trade com a margem reduzida, você tem que usar ordem day trade no mini índice, tá? A margem de R$800 você consegue através dessa boleta. Agora, se você fizer pela essa boleta normal, ó, V ou C, você está fazendo pela margem de R$2.500 que eu falei. Compreendeu? Daí se você fizer a ordem pela boleta normal, você pode passar posicionado. Se você tiver feito na ordem day trade com a margem reduzida, aí você tem que zerar até os 5,10 mais ou menos, tá ok? Se você quer passar posicionado e tá vendido, quer passar posicionado vendido, você vai ter que ou pedir para a gente zerar, bloquear o robô, tá? Não zerar daí, não zerar, não comprar, né? Pede para a gente não zerar daí automaticamente.
Ou então, se você mesmo quiser fazer, você vai, compra, depois você vende na boleta de venda normal. Mas aí você vai ter que pagar mais um real por cada contrato, né? Você tem que fazer um giro aí, daí vai ter que pagar vai pagar R$1 por contrato. Ou liga pra gente, a gente no bloqueio o robô. Fábio Costa, e o valor da operação é a pontuação que quer comprar e vender? É mais ou menos. Você tem que saber que cada ponto é 20 centavos. Cada ponto que oscila para baixo ou para cima é 20 centavos que você vai ganhar ou perder. Então, se você está no IM12, ó, você está comprado em 54.800. Vamos supor que está rolando no mercado 54.800, subiu para 55. Foi para 55 mil pontos, ou seja, você ganhou 200 pontos. Quanto que você vai ganhar se você ganhar 200 pontos? Você vai ganhar 0,20 vezes 200. Então você vai ganhar... Opa, o que eu vou fazer aqui? Você vai ganhar R$40. Isso por cada contrato, se você tiver um contrato. Se você está posicionado em 10 contratos, você vai ganhar R$400. Entendeu? Cada ponto você ganha ou perde 20 centavos. 20 centavos, 20 centavos. Exatamente, 20 centavos que você ganha. Então, se você ganhar 1000 pontos com um contrato, 1000 pontos vezes 20, você vai ganhar R$200. Se você tiver com 10 contratos, você multiplica, vai ganhar R$2.000. Ok? É essa a fórmula que você tem que saber. Cada ponto você ganha ou perde 20 centavos. Você não vai saber, você perguntou. Você vai ter que operar esses pontos, exatamente. Isso daí. Só que o que você vai ganhar ou perder é através desse cálculo. Mas a pontuação que você negocia, tá? Como se fosse um ativo valendo 54.800. Vamos dizer que ele está valendo agora 54.800, você comprou ele. Você vai vir aqui, ó, comprar o IM12. Opa. O IM12. Quantidade, preço 54.700. Não se preocupa com esse valor da ordem, tá? Não se preocupa que isso aqui é outro cálculo, não tem nada a ver. Olha lá, ordem enviada com sucesso. Vai lá e acompanha suas ordens, tá lá a ordem agendada. A margem de 800 é tanto na compra quanto na venda descoberta. Tá lá, ó, agendada a minha ordem de um contrato, um IM12, a 54.700. Então você vai comprar ou vender esses pontos mesmo. O Fernando, eu até falei pro Osney comentar mais sobre o mini índice, assim. Falei com ele na quinta-feira. Porque eu sou fã do mini índice, pra falar a verdade. Eu gosto muito porque ele tem muita liquidez, tem muita volatilidade, respeita muito os padrões gráficos. Olha aqui, por exemplo, ó, essa resistência aqui em 55,130. Aqui foi uma resistência, aqui foi resistência, caiu bonitinho, né? Respeitou bem. As médias móveis, como serve de suporte, aqui deu outra entrada. Então, o mini índice, pelo fato dele ser muito líquido, as pessoas operam mais ainda, porque sabe que é líquido, e é líquido porque as pessoas sabem que é líquido. Aí acaba respeitando bastante os padrões. Olha aqui como respeita as médias. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Ó, olha aqui como surgiu, ó, como surtiu efeito a médias móveis aqui, ó. Entrou, deu entrada na médias móveis, fez um topo duplo, caiu, detonou para baixo. Aí depois veio, fez um ombro cabeça ombro aqui, ó. Consegue enxergar esse ombro cabeça ombro? Ó, ombro cabeça ombro. Caiu depois quando rompeu a linha do pescoço. Depois veio, fez um pivôzinho aqui, ó. Ó como rompeu esse pivô, subiu. Tô olhando o passado, né? Muito fácil olhar o passado e falar que subiu ou caiu também, né? Mas ele respeita muito mesmo durante o dia. Só que você tem que estar bem preparado psicologicamente. Acho que é mais esse o motivo que o Osney não comenta. Porque ele tem medo das pessoas se darem mal. Porque ele é muito fácil de você se iludir com isso daqui.
Porque se você não está muito preparado psicologicamente, você vai tomar um pau no mini índice. Ele não perdoa. O mini índice é muito volátil e você tem que estar bem afiado mesmo. Ainda mais se for operar day trade. Ainda mais se for operar scalper de day trade ainda. Porque ele é muito volátil, toda hora ele está oscilando bastante. Então você tem que estar mais afiado aí nas operações. Compreendeu, Fernando? Mas eu vou citar de novo para ele comentar mais sobre o mini índice. Eu adoro mini índice, porque você estuda daí só um movimento, só uma ação. Você não fica caçando várias oportunidades, você se foca no day trade do mini índice e é aquilo ali que você vai fazer e acabou. Olha aqui, ó, quando rompeu esse suporte aqui, ó, rompeu, quando ele rompe o suporte, ele vem testar. Olha aqui, testou para voltar a cair. Isso aqui é muito frequente, o pullback que a gente fala. Quebrou um suporte, virou resistência. Aí ele vai e testa a resistência nas médias móveis. Ó, olha aqui, nas médias móveis. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, ele veio, quebrou, testou nas médias móveis, deu uma entrada de venda. Aí é só surfar. É fácil quando o leão tá morto, né? Você mexer com ele. Na hora você tem que estar bem afiado na sua emocional. Porque como eu falei, os pontos deixam você meio frenético, né? Você olha, nossa, 100 pontos na minha cara, 200 pontos na minha frente. Nossa, você fica que nem aquela entrada que eu falei. Quando o Rogério deu entrada aqui, ó. A entrada foi 53.800. Foi coisa de 10 minutos, subiu 1000 pontos na cara. Se você está numa posição de 10 contratos vendidos, você perdeu 2.000 aqui. Em coisa de 30 minutos. Se você não estopou essa operação. Então você do nada vem essa paulada aqui, entendeu? Ó, outro candle aqui de 54.688 para 500 pontos caiu rapidinho. Entendeu? Ele é muito volátil. E ele é alavancado também, porque a margem é bem pequena. R$800 é muito pouco. Olha aqui quanto caiu também. Isso aqui caiu 900 pontos em 15 minutos. Ou seja, se você não estopou isso aqui, esse já tomou um pau, né? Depois voltou com tudo, entendeu? Ele é bem volátil, por isso tem que tomar cuidado com isso daqui. Mas se você puder se especializar nisso daqui, eu recomendo mais do que ações. A corretagem é menor também, tá? Você paga R$1 por cada contrato. Você pode pagar até 50 centavos nos pacotes. Vamos ver aqui mais perguntas. Bruno Silva, reformulando a pergunta: ordem condicionada para day trade, tanto entrar vendido ou comprado, já montado stop, seria o máximo. Nenhuma corretora tem essa ferramenta. Exatamente. Entrando vendido, né? Não tem nenhuma corretora que tem isso daí ainda. Eu falei com o pessoal lá do Home Broker, eles estão estudando fazer isso daí, viu, Bruno? Talvez já esteja aí nas próximas novidades. Eles já me adiantaram que vai ter algumas novidades. A novidade que foi esses dias foi o trade ao vivo, e agora eles vão colocar outras. A corretora tá todo mês tendo uma novidade, viu? Tem várias outras que estão pendentes aí, que vão surgir daqui uns dias. Pode ser que seja essa daí, a ordem condicional para venda descoberta. Esqueci de dizer, tá, a mesma coisa, né? Então, José Nascimento, como calcular o beta para fazer o head? Eu não vou falar tudo isso daí, porque vai demorar um bom tempo, viu, José? Vai demorar um tempão para eu te explicar isso daí, porque você tem que entender outras coisas. Se você não entender umas operações, como é que fala? Umas peculiaridades, você não vai conseguir entender bem isso daí. Eu vou até sugerir você comprar esse DVD daí de mini índice, viu? Ô José, vou passar o link para você, tá ok? Se você já comprou um DVD, liga lá e a gente dá um desconto, a gente vê. Tá ok? Esse aqui é o preço dele, 179. Mas para você aprender a fundo mesmo, você vai ter que investir nesse conhecimento aí. O DVD é o mais indicado para você aprofundar daí nesse assunto. De fazer o head da carteira. Ou também usando as opções.
que eu também explico como fazer o hedge usando as opções. É o que eu gosto de fazer. Eu deixo uma parte do meu patrimônio para fazer isso daí, essa daqui, ó. Venda coberta. Aqui, ó. Essa operação, quando você compra as ações e vende as opções. Hamilton, podemos trabalhar olhando o gráfico de 30 minutos? Pode também. Depende do... Só que 30 minutos... Faz assim, ô José. Manda esse e-mail, manda essa pergunta pro atendimento, que o Osney vai explicar melhor sobre isso daí. Ele explica naquele Tempos Gráficos e Médias Móveis, essa explicação mais completa. É um DVD que só trata dessas nuances, né? Até dá, no mini índice não, eu não recomendo no mini índice, 30 minutos. Mas isso vai variar de acordo com cada operador também, viu, José? Mas para ter faz assim, faz isso que eu falei, que aí o Osney explica melhor para você por que usar ou não o gráfico de 30 minutos, entendeu? Eu acho que é melhor você mandar e-mail para ele, ele vai explicar para você melhor. O Bruno Silva gostaria de uma sugestão para a corretora. O Osney comentou que a maioria dos clientes entra com 10 mil na abertura de conta. Se houver um plano para quem opera day trade com 150 horas de 440, seria um custo mensal de 660, que no caso dos 10 mil, teríamos que buscar 6% de lucro. Quanto que teríamos que buscar para ser 150? Ainda dá muito, pois o plano é alto. Depende daí, né, Bruno? Se o cliente for um day trader, ele consegue fazer aqueles pacotes lá. Vem aqui, investimento, conheça planos de corretagem. Aqui são os planos. Não tem nenhuma previsão de mudar isso daqui. Mas uma coisa que é importante também, Bruno, a grande maioria imensa dos investidores que perdem no mercado não é por corretagem, perdem por indisciplina e falta de conhecimento. Claro que a corretagem tem um fator preponderante, mas ele não é o fator principal. Se você der uma corretagem grátis, que nem eu vejo agora, tem 30 dias de corretagem grátis, eu vejo lá um monte de cliente perde. Infelizmente perde, porque não tem disciplina, não tem uma técnica, mesmo com corretagem grátis. Entendeu? Não é a corretagem que vai fazer você perder ou ganhar na bolsa. Vamos dizer, se você pagar 0,5% também, daí não tem nem que ver, né? Se estiver pagando no banco 0,5% de corretagem, aí você está infelizmente pedindo para perder, porque não tem cabimento você pagar tudo isso de corretagem. Mas se você pagar 9,80, que é um preço médio, a não ser que você faça muito scalper daí também, né? Tem essa. Você faz umas 20, 30 operações no dia, faz o plano de corretagem. Não vai pagar o pacote cheio, que também não vale a pena. Vai depender muito, viu, Bruno? Mas manda esse e-mail para mim, manda essa sugestão para o meu e-mail, que eu posso verificar com eles também, para sugerir essas mudanças que você falou. Mas uma coisa importante, pode ter certeza que quem ganha ou perde não é por causa da corretagem. Caso a corretagem seja barata, né? Se for corretagem de 0,5%, aí ele vai perder mesmo. Quando é corretagem de 0,5%, você precisa ter 1% de lucro para não sair no prejuízo. Aí é completamente inviável. Fernando Luz, o pessoal do Trade ao Vivo está em todas as salas operando mini índice. Enquanto, eu não sei se foi uma pergunta ou foi uma afirmação, Fernando. Wender, uso de 5 minutos, às vezes de 1 minuto também, no mini índice. Arni Nunes, ganha DVD sim. Como que faz para ganhar o DVD? Vem aqui no site, né? Tem aqui uma informação. Como ganhar DVD? Amigos e parceiros que tiverem conta ativa, operando, comprando, a corretora credenciada Rico, ganham DVD gratuitamente.
como participar. Assim que aberta a conta, não esqueça de indicar a equipe trader. Então, se você colocou a equipe trader, tem que colocar sempre a indicação lá, tá? Para a gente poder dar o atendimento e poder dar o DVD. Basta enviar um e-mail informando seu código, endereço e o DVD desejado, dentre os disponíveis na nossa coleção. Confirmada a atividade, logo será enviado o DVD. Então é só isso, é só você não ter esquecido de colocar a nossa indicação. Clicando aqui, abre a sua conta, já está preenchido lá no final. Manda o e-mail pedindo o DVD, vai lá em nosso site, nossos cursos, DVDs, escolhe o que você quer ganhar e a gente manda daí para você, sem custo nenhum. Arni Nunes. É só fazer isso daí. Pode mandar nesse e-mail ou no atendimento. Quem não recebeu esse DVD, pode mandar e-mail que a gente manda daí na semana que vem. Bruno Silva, no HB tem como ver o delta? Não tem, Bruno. Não dá pra ver as gregas, não. Isso aí você vai conseguir. Na verdade, nenhum HB vai ter de graça isso daí. Eu não conheço, na verdade, se tem o delta, o gama, vega, rho, todas essas gregas, teta, você não vai enxergar no HB. Quer uma dica? Vem no Google, coloca Bcalc. Deixa eu ver se é Bcalc. Não, peraí, Black Skulls. Aqui, ó. Deixa eu ver se é esse o site. Eu tenho, é que tá no meu HD externo. Deixa eu ver, acho não é esse aqui não. Põe calculadora de Black Skulls, calculadora de grega. Tem vários sites que você... Deixa eu ver. Aqui é CPX, acho que ele dá. Olha lá, ó. Aqui, ó. Só você colocar aqui e já dá para você, ó. Delta, gama, teta, vega, rho, valor intrínseco, prêmio. Entendeu? Você vai colocar o strike da opção, você vai colocar o preço do slot, que é no caso o ativo, a data que expira, a volatilidade anual, a taxa de juros, ó, interest rate, taxa de juros anual, volatilidade do ativo, tantos dias que tem no ano, a data de expiração, a data do strike, esse aqui, ó, strike spread, é a diferença de strike entre uma opção e outra. E o mais baixo strike e o preço da ação, dá um go, tá? Daí você coloca aqui, ele vai aparecer os valores aproximados das gregas. Foi isso que você pediu, né? Bruno Silva. Então é epx.com.br. Isso aqui eu explico em grandes detalhes, né? No DVD de opções. Caso você vá operar mais profissionalmente as opções, para ver aquelas oportunidades, fazer arbitragem, fazer operações mais agressivas, mais estruturadas com as opções. No gráfico você tem a volatilidade do ativo, se quiser, mas tudo isso você consegue achar no site da Bovespa também. A volatilidade, cadê o indicador de volatilidade? A volatilidade histórica. Cadê? Olha, já consegue colocar. Aí você coloca lá para calcular. Me dê um conselho por experiência. No seu caso, Fábio Costa, no seu caso, você costuma dormir comprado em mini índice ou líquido no mesmo dia? Pela volatilidade e risco de se operar, como você mesmo falou. Umas 90% das vezes, Fábio, eu faço só day trade mesmo. Algumas posições, o que eu faço? Estou comprado em 10. Aí o que eu faço? Eu vendo 5 no final do dia e passo posicionado em 5, quando eu vejo que tá legal no diário. Entendeu? Isso aí eu faço, eu vou olhando, depende muito do momento. Se eu estou operando day trade e vejo que dá para passar posicionado, a grande maioria das vezes eu não passo posicionado em tudo. Eu zero com lucro ou prejuízo e o restante eu mantenho. Mas é bem raro, viu, Fábio? Isso aí não tem
Não tem nenhum, como é que fala? Não é um padrão que você deve seguir. Você vai vendo ali na hora. Eu não vou dizer para você que é 100% das vezes e nem é nenhuma. Você vai gerenciando à medida que a operação vai aparecendo ali. Você vai olhando o gráfico diário, vai vendo se ele está interessante para venda, se mantém a posição vendida, entendeu? Isso vai depender de como está o movimento. Você está operando day trade, olha o diário, vê se está interessante, passa posicionado, entendeu? Thiago Santana, indicações de bons sites para acompanhar. Faz assim, Thiago, vem aqui, acompanha meu endereço, ó, como aplicar na bolsa.com.br, e eu vou te dar uma informação. Aqui, ó, várias informações importantes, links úteis. Você pode também vir aqui, ó, simulador de investimentos. Ó, links úteis, cliquei ali. Ó, ADR da Vale, Bloomberg TV, DAX 30, Dow Jones. Mapa, ó, esse aqui, ó, é legal esse mapas do mercado. Vou mostrar para vocês. Mecanismo de ressarcimento de lucro, de prejuízo. Ibovespa desde a criação, site com Dow Jones. Esse aqui também é bacana. Esse da aquarela aqui do mercado é legal. Ó, você pega todas as ações e já vê a participação. Ó, já pega por setor. Cada ação, ó, dá para você fazer um estudo bem legal aqui. Para quem faz análise fundamentalista, isso aqui é bem importante, ó, o dividend yield, o preço por valor, preço VPA aqui, valor patrimonial da ação, MKV, não sei o que é isso, volume médio, PL anualizado, volatilidade 12 meses, do Santander, tô olhando aqui, ó, setor de bancos. Sofisa, ó, ele já pega cada participação de cada um, tá vendo? Esse aqui é o mapa do mercado. Telecomunicações, consumo, madeira, produtos petroquímicos. Dá até para você saber quantas ações tem na bolsa, participação dela. Quer ver? Vamos ver em petróleo aqui, ó. Ó quanto tem a participação no ramo de petróleo, no segmento de petróleo. A Petrobras, né? OGX, HRT Petróleo, Comgás, Ecodiesel, MLM Indy, WLM, né? Tem ações aqui que a gente nem sabe que existe. CR2, ó, também não sei o que é isso. Trisul, Rodobens, eu sei. Eternite, Transporte Tegma, Login, Doc Imbituba. Frasli eu já ouvi também. Ok, esse aqui é o mapa do mercado. E aquele outro que eu falei também, que tem cotações de Forex. Eu vim aqui, links úteis. Quem quiser fazer simulador também tem aqui. Só não tá pegando, né? Ou às vezes tá carregando. Bom, 6 horas já. Será que alguém tem mais alguma dúvida? Antes da gente encerrar. Ah, já. Pegou aqui, ó. É uma loucura isso aqui, né? Isso aqui é Forex. Ó, Audi JPI. É dólar australiano. Com, acho que iene, né? Japonês e não sei o que, ó, dólar australiano com dólar americano, euro com dólar australiano, ó, dólar canadense, o franco suíço, o euro dólar. Esse aqui é o mais negociado no Forex. O GBP, esse aqui é o alemão, acho. Eu acho que é o alemão. Tem iene, tem bastante coisa aqui. Ó, Dow Jones, S&P 500, DFTSE, que é a bolsa de Londres, DAX da Alemanha, CAC 40 da França. Esses aqui acho que é Rússia, Singapura, se não me engano. Não. Esqueci o que é esse aqui. SMI. Mas tem bastante coisa aqui. Para quem quiser, ó, ouro, prata, platino, alumínio, cobre, petróleo Brent, petróleo light.
níquel, Dow Jones Futuro, S&P 500 Futuro. Tem vídeo de demonstração das ordens do HB Dicas? Tem sim. Vem aqui em vídeos, Bruno. Você quer saber ordens, né? Ó, por exemplo, ordem condicional, ordem stop loss. Vou passar o link para você dar uma olhada aí. Com calma daí, né? Porque daí dá para você ver no YouTube. Você pode parar, pode voltar, pode ir para frente. Tem aqui, ó, nesse vídeo tem algumas... ó, se vocês clicarem nesse vídeo... Vem aqui, ó, exibir mais. Aí, se você quiser, clica aqui, ó. Preciso ter dinheiro para usar a alavancagem. Eu falo no 27, ele vai pular lá pro 27. Então vamos dar início. Opa. Vamos ver, ó, 13, enviando ordens de venda descoberta. Tá vendo? Já vai, pula direto pro assunto que você quer. Aí vai falando, né? São vídeos que eu gravei e coloquei no YouTube. Bom, pessoal, acho que eu vou me despedindo de vocês. Já são 18h05. Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, senão eu vou acabar encerrando aqui. Tá certo, então tá. Eu vou deixar meu contato. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Tá aqui, Hamilton, @equipetrader0800 43. Então, obrigado pela presença de vocês. Bom final de semana e até a próxima.